E se uma das passagens bíblicas mais conhecidas tivesse, na verdade, um significado muito mais amplo do que a gente imagina? Hoje, a gente vai mergulhar no estudo devocional que olha para a grande comissão, lá em Marcos 16, de um jeito diferente, propondo uma missão que ultrapassa os limites do mundo que a gente conhece. Vamos descobrir juntos o que isso realmente quer dizer? Bom, esse aqui é o comando que muita gente já sabe de cor. Mas, e se as palavras mundo e criatura significassem algo muito mais vasto do que só o planeta Terra e as pessoas que vivem nele? É exatamente essa a ideia que essa análise nos convida a explorar. Pois é, essa é a pergunta que muda tudo. Será que a missão se limita só à humanidade? Ou será que estamos falando de uma ordem com implicações cósmicas? Essa perspectiva nos faz repensar os próprios alicerces dessa comissão. Para encontrar uma resposta, a análise nos leva de volta às palavras originais. E é bem aqui que a missão começa a se expandir de um jeito que, sinceramente, é de tirar o fôlego. A primeira grande virada de chave está na palavra mundo. Segundo essa visão, Jesus não estaria falando só do nosso planeta, sabe? Ele estaria se referindo a reinos, a esferas de influência e de poder que existem numa dimensão espiritual. E se a ordem é para ir até esses reinos, para quem é a mensagem então? A palavra grega original para criatura é ktisis, e de acordo com o estudo, isso não significa apenas pessoas, mas tudo, absolutamente tudo que foi criado. De repente, a missão se estende a toda a existência. Então, peraí, se a missão é pregar para reinos espirituais e para toda a criação, a gente não está falando só de evangelismo. A gente está falando de um conflito, de uma disputa pelo controle desses domínios. E aqui a gente vê os dois lados dessa batalha. De um lado, as trevas, que reivindicam um domínio sobre esses reinos desde a queda de Adão. Do outro, os portadores da luz, com uma missão muito clara: invadir, confrontar e reconquistar esses territórios com a mensagem do Evangelho. A estratégia, como o estudo apresenta, se desenrola em 3 atos. Primeiro, a perda do território. Depois, a ordem de contra-ataque. E, por fim, a arma escolhida para essa reconquista: a própria mensagem do Evangelho. É um verdadeiro plano de batalha espiritual. Ok, se o Evangelho é a arma, então quem a usa? Isso nos leva direto ao papel da igreja. Ela não é vista aqui como uma instituição passiva, não, mas sim como a força da linha de frente nessa batalha contra as trevas. Essa análise não diminui o desafio. Muito pelo contrário, ela reconhece uma verdade constante. As trevas não estão paradas. Elas avançam, pressionam e tentam apagar a luz. É como um cerco que nunca acaba. Mas, diante desse avanço, a resposta proposta não é de defesa, é de ataque. O estudo afirma que, com coragem e fé, a igreja não só resiste, como tem o poder de ativamente dissipar as trevas. Só que esse poder incrível não é algo automático. A análise adverte que existe algo que pode frear essa força, impedindo a igreja de exercer sua autoridade total e de avançar nesse campo de batalha espiritual. E o que seriam essas correntes? A incredulidade que nos impede de ver o poder que já temos, a cegueira espiritual que esconde o verdadeiro campo de batalha, e a apatia que nos convence a nem entrar na luta. São essas as barreiras que podem nos manter no chão. Então, como é que se quebra essas correntes? A resposta estaria em abraçar de vez a missão redefinida, entender que a pregação não é só para pessoas, mas para toda a criação. E é aqui que a perspectiva muda completamente. Se a missão é cósmica, o papel da igreja se transforma. Não se trata mais só de alcançar indivíduos, mas de participar da redenção de toda a existência. Isso significa ser uma força de luz onde há escuridão, levar libertação ao que está cativo e entender que a mensagem não se limita a palavras faladas para ouvidos humanos. A pregação se torna um ato que reverbera por toda a criação. E isso nos leva à afirmação mais radical e poderosa de todo o estudo. A ideia de que, quando se fala com fé, não são apenas as pessoas que ouvem. A própria criação, a natureza, está ouvindo. Para apoiar essa ideia tão ousada, o estudo aponta para o exemplo de Jesus. Quando ele falava, os ventos e os mares obedeciam. Não era uma metáfora. A criação respondia à sua autoridade. A sugestão aqui é que uma autoridade parecida foi delegada. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que pode transformar o nosso entendimento. Se a pregação do Evangelho não é só para a humanidade, mas para toda a existência, e se a natureza ao nosso redor está ouvindo, o que isso muda sobre a responsabilidade e o poder que existem na mensagem que carregamos?
É uma ideia profunda para a gente refletir.